Olá, hoje eu quero fazer um comentário aqui a respeito do filme Freud Além da Alma, filme de 1962, dirigido por John Huston. É um filme que ele vai trazer para o cinema uma adaptação de uma história real, que vai dizer sobre o início do que viria a ser a psicanálise. A gente tem ali os primórdios, o início do início, eu costumo dizer, que ainda é anterior à interpretação dos sonhos, obra que vai inaugurar a psicanálise oficialmente. Nós temos ali no final do século XIX um jovem médico chamado Sigmund Freud. Ele começa a se interessar pelos aspectos que envolvem a histeria, na época considerado o mal do século, que assolava muitas pessoas, especialmente mulheres. Se acreditava muito que a histeria era uma doença, assim entendida, que assolava especificamente pessoas do sexo feminino, algo que hoje a gente sabe que não. Por que, naquela época, era principalmente atribuído às mulheres? A gente pode pensar num fator social importante e cultural, que é a repressão sexual. Claro que naquela época, especificamente, a repressão sexual ela era atribuída a todos, homens e mulheres. Mas historicamente, a gente que vive numa sociedade patriarcal, a gente sabe que a repressão sexual quanto às mulheres sempre foi muito mais severa, muito mais vigilante, muito mais arbitrária. Então Freud se interessa por essa questão. Ele vai para Paris, ele assiste às aulas do Charcot, que era um médico muito famoso na época. Ele trabalhava no Saint-Pétrier, um famoso manicômio na época, né, um hospital psiquiátrico. E ali ele vai se interessar também pela hipnose, porque Charcot era um cara que conseguia suspender os sintomas histéricos durante a hipnose. Aquilo ali ajudava a entender a questão e tirava da ideia de que a histeria estava relacionada ao útero da mulher ou, como antigamente se pensava até, a possessões demoníacas. Freud vai se adentrando nessa questão. Aparece ali na vida dele Breuer, um médico muito famoso de Viena, e eles começam a atender uma moça, né? Na verdade a paciente de Breuer, a Cecily. Ela não consegue mais andar e nem enxergar. Durante as sessões de hipnose vai se descobrindo alguns fatos históricos da vida de Cecily, envolvendo o pai, envolvendo alguns traumas. Freud então se dedica a essa questão. Breuer sai de cena, uma vez que Cecily passa a se apaixonar por Breuer. Ela se apaixona pelo médico que a trata. Inclusive, ela tem uma espécie de do que se chama popularmente de gravidez psicológica e ela acredita que está grávida de Breuer. Isso causa alguns conflitos ali para Breuer em seu casamento. Freud então se dedica ao tratamento de Cecily e na medida que ele vai tratando dessa moça, vai descobrindo através da hipnose alguns fatos de sua vida que a levam a esses sintomas histéricos corporais, ele vai descobrindo, vai adentrando, vai explorando o que hoje a gente entende como inconsciente na psicanálise. No filme Freud Além da Alma, o inconsciente ele é tratado muito de uma forma obscura, né? Visto como o lado sombrio, o lado tenebroso do ser humano. E eu gosto dessa ideia, especialmente porque hoje na nossa cultura, que valoriza muito a super performance, a ideia de plenitude, de ser humano pleno, que funciona de acordo com o sistema que a gente vive, que exige que nós sejamos, de certa forma, satisfeitos, ao mesmo modo que também produz sofrimento, né? Uma grande contradição. Eu gosto de pensar o inconsciente como aquele lado que a gente nega. E é na verdade isso, né? Freud vai percebendo mecanismos que existem no nosso psiquismo, como a repressão, que impede que pensamentos traumáticos, memórias traumáticas cheguem à nossa consciência. Na medida que essa repressão age e impede que essas memórias e pensamentos venham à consciência, ela vai escapando por alguns lugares e aí se criam os sintomas. Tem inclusive uma alegoria interessante no filme, que é o seguinte: quando você fecha a chaminé de uma casa, a fumaça não vai sair, ela vai infestar a casa, vai criar aquele fumaceiro, né?
Só que de alguma forma essa fumaça vai encontrar saída, seja por uma fresta numa porta, uma janela esquecida aberta. E essa saída é o sintoma, aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não reconhece como sendo parte de nós. É aí que se vem a ideia também de um sujeito dividido, né? A gente tem a crença, a gente costuma ter essa crença de que podemos controlar nossos pensamentos e sentimentos. Isso é muito pregado em algumas abordagens terapêuticas, né? Que trabalha muito no âmbito da consciência, supressão de sintomas. Só que na psicanálise a gente está adentrando um saber que vai muito além disso, né? A gente se deparar com o nosso inconsciente, com aqueles pensamentos intrusivos, né? Um termo aí da psiquiatria. Isso tem a ver com o inconsciente, aquilo que a gente não quer pensar, sentir, fazer. E mesmo assim fazemos. Mas voltando ao filme, Freud acreditava que uma vez que se descobria a origem do trauma, né? Porque ele vai percebendo que é cada vez mais anterior, ele vai na adolescência de Cecília num fato ali da vida dela, depois descobre que existiu um fato anterior traumático que vai lá na infância, e aí ele vai entrando num território muito polêmico e muito espinhoso, que é a sexualidade infantil. Ele vai descobrindo que a sexualidade, apesar de despertar mais claramente na adolescência, ela já está em desenvolvimento anteriormente, cada vez mais anterior, né? Aí ele entra nessa questão, ele vai mudando sua teoria, ele vai fazendo uma autoanálise dos próprios sonhos e vai, aos poucos, criando o que a gente conhece hoje como psicanálise. O filme ele é bastante interessante, ele tem bastante respeito com a história real, não cria muita fantasia, né, apesar de ser uma adaptação. E para quem tem interesse aí na psicanálise, para quem faz psicanálise, para quem estuda psicanálise, é um filme interessante para a gente enriquecer aí o nosso repertório cultural e o nosso saber a respeito desse, não sei se dá para chamar de disciplina psicanálise, é muito além disso. Mas por fim, você ter mais familiaridade com os termos, né? Eu estava fazendo uma série de vídeos, né, até a respeito do livro Porque Freud Hoje, estava lendo um texto da Maria Rita Kell, pretendo retomar. E esse livro, né, como eu já disse aqui anteriormente, ele vai defender, ele vai convidar pessoas para argumentar o porquê de Freud ainda ser relevante para os dias atuais, né, coisa que muita gente ainda torce o nariz, né? Inclusive no filme Freud Além da Alma, a gente vê o quanto Freud foi corajoso de enfrentar uma sociedade extremamente moralista que o ridicularizou, que o transformou em chacota, que o demonizou, né, a partir do momento que ele entra na ideia de que existe uma sexualidade infantil. Eu acho que isso diz muito, muito a respeito daquilo que a gente nega, né, que a nossa sociedade nega. Veja bem, uma sociedade, ainda hoje, pensando no contemporâneo, uma sociedade onde a gente tem dados assustadores a respeito de abusos infantis, de gravidez infantil a partir de abusos e estupros. É a mesma sociedade que vai negar que a criança tem sexualidade. Deixando bem claro aqui que dizer que a criança tem sexualidade não é o mesmo que sexualizar crianças, né? Existe muita diferença em relação a isso. E claro, para pessoas que têm ideias muito limitadas do mundo, estão muito presas em morais, estão muito em conflito ou negando um conflito que tem no obscuro de suas mentes, psiques, é claro que isso vai ser negado, né? A pedofilia está aí, mas ainda se nega a sexualidade infantil. Então, Freud Além da Alma é um filme que vai falar do início da psicanálise, início do início, vai retratar uma realidade lá de Viena, na Europa, no final do século XIX, mas ainda extremamente atual aqui na nossa América Latina e ao redor do mundo, né? Então, só para ressaltar mais uma vez o quanto Freud foi importante para o entendimento do nosso sofrimento, da nossa dor de existir,
do nosso inconsciente, dos nossos sonhos, dos nossos sintomas, daquilo que a gente não consegue domar. Eu repito mais uma vez aqui, fiz vídeo já sobre isso, dessa expressão de Freud, né? Quando ele vai descobrindo o inconsciente. Nós não somos senhores de nossa própria morada. Eu acho isso de uma humildade extrema, né? Quando você se dá conta, quando você desce desse pedestal arrogante de que sou dono dos meus pensamentos, donos do que eu quero, e até a forma que você lida com as pessoas, né? De culpabilizar as pessoas, é uma descida dessa arrogância que hoje é muito presente nessa cultura do eu posso, eu sou aquilo. É uma humildade. A psicanálise talvez possa nos ensinar também a ser humildes, né? E Freud no filme, né, vai dizendo que não há culpados, né? Ele é até indagado, né, sobre o porquê da Cecília ter aqueles sintomas, né? A culpa é dela, então? Não se trata de culpa, se trata de responsabilização. A partir do momento que a gente tem consciência dos nossos sintomas, da nossa lógica inconsciente, a gente pode ter uma outra postura diante da vida, diante do nosso sofrimento e também, por que não, diante do sofrimento do outro,